Olá, bom dia, bom dia! Que alegria você aqui conosco, mais uma live do nosso Mandamentos do Lar, mais uma live onde nós vamos estar aqui falando, nessa jornada, nessa série de lives Mandamentos do Lar, da gente estar aqui conversando sobre alguns temas que a gente pode melhorar para termos uma família mais feliz, para termos uma família mais abençoada, mais funcional, né? Nós já estamos no finalzinho, na verdade praticamente já completamos os nossos temas, mas eu abri aqui um espaço e vocês mandaram para nós dois temas, um tema que nós já abordamos, que foi o tema da igualdade, né, do tratamento, de tratarmos os nossos filhos com imparcialidade, foi essa a palavra, e hoje nós vamos estar aqui falando sobre a renúncia. E aí quando eu estava preparando, pensando, lá no início, e quando estava projetando, me veio duas perguntas para fazer para vocês, porque na verdade já foi feito para mim, o Senhor já me fez e eu quero passar para você. Na renúncia, será que nós temos renunciado às nossas vontades, os nossos desejos? Será que nós temos realmente aberto mão de coisas de coisas pessoais para um bem maior, para um bem comum, em favor da nossa família? Essa foi uma pergunta. Outra pergunta também que eu fiquei pensando, mas será que eu estou renunciando ou será que eu estou abrindo mão da minha personalidade? Será que eu estou abrindo mão? Não é que eu estou melhorando, que eu esteja melhorando, mas será que eu estou abrindo mão do meu jeito, abrindo mão da minha própria vida? Ou será que eu estou me anulando dentro do meu lar? A gente vai ver que tem uma diferença, né? Então eu convido você para ficar conosco até o final e Deus vai ministrar os nossos corações. Eu quero te desejar um bom dia aí para você que está no nosso canal no YouTube, você que está assistindo, porque essa live não fica gravada no nosso Instagram, não fica salva, mas ela fica aqui. Então, muito prazer, eu sou missionária Valéria Dias, esse canal aqui é para trazer até você, para trazer para mim uma mensagem de fé e esperança. Então, nesse canal aqui, do nosso canal Missionária Valéria Dias, você vai ter mensagens poderosas da parte do Senhor. E eu também não sei que horas que você está assistindo, então vamos lá? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não importa em que momento vai chegar para você, mas o importante é que quando chega a bênção do Senhor até você, até a sua casa, até a sua vida, até a sua família. Como eu já disse, nós estamos aqui no nosso Mandamentos do Lar. Eu já vou orar, mas eu quero falar para você dessa série, desta jornada, o que nós já tivemos. Já falamos sobre carinho, já falamos sobre compreensão, já falamos sobre a dedicação, a harmonia, já falamos sobre o respeito, já falamos sobre o diálogo, paciência, já falamos algumas coisas aí. E hoje nós vamos falar sobre renúncia. Estamos fechando essa sequência, mas eu te convido, agora você assiste aí essa palavra e depois você vai lá e pega lá o que já foi ministrado. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Vamos orar? Eterno e bendito Deus, louvamos e glorificamos o teu nome porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor não nos abandona, o Senhor está sempre conosco. Meu Pai, nós ficamos sem palavras
para te agradecer por tudo que o Senhor representa na nossa vida, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor nos faz, por tudo que o Senhor nos presenteia. Enfim, Senhor, a palavra é gratidão. Por mais esse dia, pelas minhas amigas, meus amigos que estão ouvindo esta live, que a tua poderosa mão possa alcançá-los, presenteá-los e que nós possamos entender, meu Pai, que vale a pena renunciar à nossa própria vontade para fazer o teu querer. Nos dê graça, nos dê estratégia, nos dê sabedoria dentro da nossa família para que possamos ter uma família feliz. Te louvamos e te agradecemos. Amém, amém. Você pode dizer um amém? Quem está comigo aqui ao vivo no Instagram sabe que essa live é participativa. Deixe seu comentário, deixe aí o seu joinha, os seus corações. Enfim, vamos aí fazer desse momento um momento de culto. Vamos cultuar ao Senhor. E aí, bom dia a todos vocês que foram chegando. Isso, Lidiane, amém, Lidiane Araújo. E aí eu quero te convidar para você, não vou me cansar, porque não é número para nós. Eu não importo com números. Quem me conhece sabe, mas eu importo com vidas sendo alcançadas, porque esta palavra é uma palavra transformadora. Glórias a Deus. Então, olha, eu não posso ficar aqui citando o seu nome, mas deixa um comentário aí que nós vamos respondendo aqui. Pastor Valdivino já está dando boa tarde, porque lá no país dele já é boa tarde. E aqui no Brasil, nesse momento, bom dia, bom dia. Meus queridos, ontem eu quero aqui agradecer, eu tive um dia maravilhoso, uma tarde maravilhosa, bem distante do meu lar, mas Deus me levou, me trouxe e foi uma bênção. Eu estive na subcongregação lá no monte, lá no Morro do Sabão, e foi uma bênção, pude levar a palavra do Senhor. Engraçado que eu levei uma palavra do que eu vou falar hoje e não era nem intencional. Hoje é renúncia. Vamos falar sobre renúncia. Obrigada, Dani. A Alessa tá dando aqui bom dia, graça e paz para todos da live. E é isso aí. Então, gente, eu tive lá, fui muito bem recebida, carinhosamente, e foi muito gostoso, uma tarde abençoada. Então, um beijo para todas as meninas que estavam lá, as mulheres. E aí, bom dia, Marta. Marta Lane, Deus continue te abençoando. E aí, hoje nós vamos falar sobre renúncia e tem muito a ver, inclusive até no mesmo texto que eu li lá, e eu quero trazer para vocês, é claro que num outro contexto, mas o texto é o mesmo e a palavra do Senhor tem aí os viés, né? A gente pode ler um texto e Deus nos leva a viés diferente e a gente vai ver que vale a pena. Eu listei aqui 4 tipos de renúncia, e aí fique aí que a gente vai conversar e participe comigo. Então, vocês sabem que eu gosto de pegar a definição. O que é a renúncia? A renúncia é abrir mão, sim. E aí no dicionário fala que é uma recusa ou rejeição de algo que se gosta muito. Você abrir mão. Por exemplo, eu até tomo chá, raramente eu tomo, mas vocês sabem, ó, meu charrão me chama café com palavra. A minha live de quarta-feira chama uma pausa para um café. Então, o que você acha que eu gosto mais? Ah, eu gosto de um café. Então, para eu abrir mão, para eu renunciar um chá, tranquilo, eu nem gosto muito. Tomo só às vezes quando meu esposo está tomando, aí eu vou lá, dou uma picadinha lá, mas não é o que eu gosto mesmo. Renúncia, esvaziar a alma. A gente vai falar dessa renúncia também, né? Da nossa alma, dos nossos sentimentos. Sim, nós vamos falar. E aí eu tô falando, né? Para mim, por exemplo, é mais difícil renunciar ao café, que é algo que eu gosto bastante. É mais fácil.
Porque você renunciar aquilo que é abrir mão, né? Deixar de lado, colocar, né, num outro patamar, em benefício, você abrir mão de algo que você gosta, em benefício da sua família, que é o que nós estamos falando no âmbito familiar. Então eu abri mão de algo que não é muito interessante para mim, tranquilo, é muito fácil. Obrigada, a Dani colocou aí, tá, gente? Que o nosso YouTube é no Missionária Valéria Dias. Você que tá aí no YouTube vendo essa live, aproveita, se inscreva aí, já deixa em cima aí o seu like, marca aí para nós. Você que tá aqui no Instagram, depois você vai lá no YouTube. Você também que tá no Instagram novo, tô vendo carinha nova aí, começa a seguir a gente aqui, você com certeza, sem falsa modéstia, você não vai perder, porque Deus tem feito coisas maravilhosas. Mas vamos lá, abrir mão de algo que não é tão interessante é muito fácil. E será que isso é renúncia? Não. Renunciar verdadeiramente o que quer dizer é eu abrir mão de algo prazeroso, de algo que satisfaz a minha alma, de algo que eu goste bastante, em prol do outro, em prol de uma pessoa específica, ou então em prol da minha família, em prol de um conjunto de pessoas. E aí, como eu disse para vocês, eu listei aqui algumas coisas que a gente abre mão, que Deus ministrou no meu coração e que eu perguntei para mim mesma, será que eu estou abrindo mão? E esse abrir mão, gente, esse renunciar, a gente vai ver que quando eu renuncio, quando eu decido abrir mão, eu não posso ficar julgando na cara, eu não posso ficar reclamando, é uma decisão minha. Eu decidi fazer e eu tenho que abrir esse entendimento na minha mente, no meu coração e tomar, tipo assim, com a alma lavada, fazer mesmo de coração, né? Porque Deus conhece e para que haja um resultado positivo, a gente precisa fazer isso. É isso aí, pastor, toda renúncia tem um propósito. A gente vai ver que, na verdade, um dos últimos itens, mas eu já vou falar aqui, é abrir mão de um sonho por um propósito. Como assim? Sonho e propósito? Eu vou te explicar. E vou te dar exemplos, para quem está me acompanhando aqui no Jornada de Sabedoria, sabe que eu tenho trazido exemplos da minha casa, da minha família perfeita? Não, da minha família feliz, né? Eu já falei aqui, sou casada, muito bem casada, com o meu amor, meu grande amor, e há 28 anos, casada, tenho 2 filhos e 2 noras, e aí como que é isso? Mas o seu esposo é pastor, você é missionária, vocês dirigem igreja, vocês têm... Não, gente, mas a gente não tem uma família perfeita, mas a gente está em busca, né, dessa perfeição, mas a gente tem uma família feliz, uma família funcional, e Deus garante isso para todo mundo. Deus garante que nós íamos ser benditos a nossa família. É isso aí, então eu te convido, sua família já tá bacana, tá feliz, sempre há algo a melhorar. Sua família não tá tão funcional, então fique aí conosco que você vai ver que a gente consegue sim ter uma família feliz, abundante, né? Seguindo esses critérios que Deus tem trazido para nós. Então, irmã Valéria, onde você vai ler? Qual texto você vai ler? Então, eu vou ler em 1 Samuel, como eu disse para vocês, que foi onde eu li ontem, ministrei ontem, um pedaço dessa história. E aí, nós vamos falar sobre a história de Ana, que desejava ter um filho, que queria muito gerar, que queria muito ter um filho
Vocês sabem que naquela época era vergonhoso, precisava perpetuar a descendência, ter a descendência, enfim, você já sabe esse contexto. Mas o porquê disso? Porque na história de Ana, nós vamos ver que não houve só não, houveram renúncias. Ela renunciou a muita coisa. Ah, mas se você quiser falar sobre outra pessoa, sim, eu posso falar. Só virando a folha da minha Bíblia, eu falo sobre Ruth, que também renunciou a muitas coisas, mas que valeu a pena, né? Foi a bisavó de Davi, e tantas outras coisas tantos outros personagens. Mas eu quero ficar um pouquinho, sabe, na história de quem? Na história de Ana e na história da Valéria. Muito prazer, eu estou aqui e quero compartilhar com vocês. Porque se você tem história bíblica, sim, nós temos histórias da Bíblia, mas eu creio que, como eu sempre falo, não tem autorização, legalidade e nem vontade de ficar falando da vida dos outros. Mas da minha vida, mas você está expondo a sua vida. Não estou expondo a minha vida. Eu estou mostrando para você que é acessível, que é alcançável você ter uma família bem-sucedida, uma família funcional na presença do Senhor. E de coisas que eu já vivi, já passei, passo, coisas que eu vou passar, mas é com a graça de Deus. Fácil é? Não é. Nenhum dos temas que nós trouxemos aqui foi fácil, mas foram possíveis. Então essa história se encontra no livro de 1 Samuel, e 1 Samuel no capítulo 1, e a gente vai falando um pouquinho. Então eu não vou ler todo o texto, porque a gente vai lendo aqui nos pontos que eu marquei sobre renúncia. Nós ouvimos aqui que a renúncia tem de ser de algo que a gente gosta muito, que nos chama atenção, que nos atrai. E a gente vai ver. E aí eu te pergunto, busca aí na sua mente, você tem renunciado? Você tem renunciado às suas vontades? Você tem colocado, às vezes tem a renúncia, não é nem colocar em segundo plano. Porque muitas das vezes a nossa família, oi gente, vamos fazer esse número crescer? Vamos tornar essa live mais visível. Tem pessoas que estão conosco aqui toda terça e quinta pela manhã, que não entrou, que me mandaram mensagem que entrar, não, porque o Instagram não está notificando. Então eu preciso que você vai lá e manda aí nessa setinha para outras pessoas, porque não está ficando lá nos stories, não está ficando lá na frente. Isso tem acontecido, não é só comigo, tem acontecido com outras pessoas. Mas enfim, nós temos aí um exército de homens e mulheres que nos ajudam a fazer essa live. Às vezes a renúncia não é nem entrar em segundo plano, né? Como eu estava dizendo. Porque às vezes não tem segundo plano, às vezes só tem um plano, às vezes só tem um caminho, às vezes só tem um jeito de seguir. E aí você abre mão completamente. Não é deixar a sua vontade no stand-by. Tem hora que não tem como. Tem hora que é desligar realmente. E aí a gente vai ver. E pensando nisso, eu coloquei aqui que renunciar, o primeiro ponto, a primeira renúncia que eu coloquei, eu falei que nós íamos colocar 4 pontos, né? Então vamos falando. Mas então aí eu dei a definição do dicionário, mas uma definição que veio na minha mente, a minha própria definição, vê se bate com a sua aí. Renunciar é abandonar o controle. Para a mulher, né, e para o homem, para a pessoa que tem o controle, gosta de manter o controle, não controle remoto, embora tem homens que gostam de ficar com o controle na mão, né? Tá assistindo o tempo todo, nem deixa do ladinho não, fica com o controle. Mas às vezes pra gente que tem esse espírito de liderança,
que é proativo, para a pessoa que tem um raciocínio mais rápido. Às vezes renunciar isso, é abandonar o controle, os direitos, abandonar o poder, a direção, tudo que você faz e diz em prol de um objetivo comum para a sua família. Então é aquele negócio, né? Ah, mas eu sou expert nisso, eu sou formado, PhD. Tem gente que, né? Ai, não, disso eu entendo tudo. Já viu? Tem gente que tudo que você vai conversar com ele, ele já sabe tudo. E aí abandonar isso, é abandonar o controle, os seus direitos, é abrir mão do poder, da direção, é de tudo que você faz, de tudo que você programa em prol de um objetivo comum da família. Tudo que eu desejo. Ah, eu disse a experiência do café, né? É abrir mão, por exemplo, eu faço da minha casa o café com açúcar. É abrir mão, aí vamos supor que todo mundo gosta do café sem açúcar. Então, por que não abrir mão eu vou ter um trabalho de passar o café de duas formas. Eu vou abrir mão da minha vontade. Por favor, alguém ficou doente, não pode mais tomar açúcar, comer o açúcar, o doce. Eu vou abrir mão da minha vontade. Por que eu vou passar o café com açúcar se eu posso abrir mão? Gente, mas que exemplo simples, exemplo bobo. É no exemplo simples que a gente vai aprendendo, porque a nossa vida é simples, né? Então, que bom, missionária Rita, que deu para você entrar. Bom dia, paz do Senhor. Por que eu não posso abrir mão de um costume antigo? Desde quando eu faço café com açúcar. Por que eu não posso abrir mão, fazer o café sem açúcar e levar o açucareiro para a mesa para que cada um adoce o seu café do jeito que quer? Eu estou abrindo mão de um costume. Às vezes, por que você faz? Eu acostumei assim. Por que você faz? Eu aprendi assim. Então, a gente tem que rever isso. Gente, mas eu vou repetir aqui, talvez você esteja pensando, exemplo simples e banal, mas se a gente não consegue abrir mão de coisas simples que parecem bobeira, como é que você vai conseguir abrir mão de algo grande? A gente começa pelos pequenos, é isso aí. Vou preservar você, ela é assim controladora, autoritária. Até parece que ele é o homem da casa, porque no final sempre quem manda é ela. Eu que mudo, isso tem que acabar. Isso. E olha, você já começou a entender porque você já está se sentindo mal com isso, está ficando estressada. Tá fazendo mal para você. Porque a gente tem que entender que costumes, né, que manias não podem extrapolar as ordens contidas aqui, deixadas aqui. E o que isso aqui, esse livro, a Bíblia Sagrada fala, o homem é o sacerdote do lar. Mas ele é muito parado, ele é isso e aquilo. Você pode ser companheira, adjuntora, parceira. Agora, realmente, isso começou a te fazer mal, começou a te prejudicar. E eu imagino que está te prejudicando, está prejudicando toda a harmonia familiar. Viu como que parece que é bobeira, mas não é? Viu como a gente tem que aplicar e não somente ler? Viu como ser essa mulher que a Bíblia fala é mais difícil do que parece? Mas amada, minha querida, Deus vai te dar graça para você vencer. Sabe por quê? Porque o maior desafio você já venceu, que é reconhecer. A gente precisa reconhecer aquilo que está pegando, aquilo que está machucando, aquilo que está atrapalhando, incomodando. E você já detectou. Nós vamos orar por você, você vai orar, apresenta isso ao Senhor, coloque aí nos seus motivos de oração, orar por isso
e Deus vai te dar graça e você vai ver como vai ficar mais leve seu relacionamento. Às vezes, quando a gente abre mão, quando a gente renuncia um detalhe, toda uma história muda. Sim, sim. Às vezes não é abrir mão de muita coisa. Às vezes é um detalhe que está incomodando e atrapalhando. E aí tá um nó. E quando você consegue desatar esse nó, vai fluindo e desmancha tudo. Então, parabéns por reconhecer. Vamos orar para que Jesus te dê graça. E se Ele te trouxe à mente isso aí, é porque Ele já está maior interessado em te ajudar. Glórias a Deus. Então, em prol de um objetivo comum. E qual é o primeiro, lendo aqui na história de Ana, né? Vamos pegar essa história de base. Qual é a primeira renúncia que nós precisamos fazer, que eu pontuei? Você vai pontuando aí, dentro da sua realidade, dentro do seu convívio aí. Mas o que o Espírito Santo me trouxe à memória é renunciar. Olha, gente, mas é direito. Às vezes a gente precisa renunciar a um direito. Qual direito é esse? Eu coloquei renunciar o direito de resposta a uma provocação ou ofensa para que haja paz. Meu Deus! É isso aí, Dani, eu vou até colocar isso aqui, ó. Renunciar às nossas vontades para o bem maior da família. Um lar estruturado com base na palavra de Deus. É isso aí. Gente, olha aí o que eu coloquei aqui. A primeira renúncia. Renunciar o direito de resposta a uma provocação ou ofensa para que haja paz. Você que é estressada, né? Que nós... Gente, vocês acham que eu sou essa candura? Não, olha, menina educada. Então, foi toda a vida assim não. E eu tô no processo ainda. Ah, tem vergonha de falar não, Jesus está me mudando. Teria vergonha se eu tivesse, né? No mesmo jeito, se eu não quisesse melhorar. Mas eu estou em busca de uma melhora. Sim, estou. E é isso. E quantas vezes você tá certa? Não tô falando quando você errou. Eu tô falando quando você tá certa. O seu pensamento é o correto. A sua atitude não foi errada. A sua atitude foi para buscar melhoria para o seu lar. Sim, você fez algo pensando na família. E mesmo assim foi caluniada, provocada, né? Você sofreu aí coisas que você nem merecia. E aí você foi provocado e veio o direito de resposta. Sabia que muitas das vezes é muito melhor a gente abrir mão do direito da resposta para ficar com a paz e a harmonia. Deixa que lá na frente eles vão perceber que você estava certa. Você estava certo. Fulano estava com a razão. Meu Deus, eu vou te falar um negócio. Não é que ela estava certa? E aí, gente, é isso. É isso aí. Estamos num processo de crescimento e amadurecimento e isso envolve renunciar. Renúncia. E aí, por que eu estou falando que é o direito de resposta? Porque a Bíblia que fala que a Penina excessivamente a irritava. A Penina ficava lá, a pedrinha no sapato, e direto a irritava, a provocava, morava na mesma casa. E nós estamos falando do âmbito familiar. Talvez o seu filho te dê uma resposta, fala algo que você tem o direito de resposta. Mas se você for falar naquele momento, o que vai virar isso? Um fala, outro fala, outro fala. Aí o marido entra no meio, fala também. Ou então tá você numa discussão com o seu esposo.
E aí ele falou, e a gente ensina os filhos mais pelo exemplo do que por palavras. E aí seu filho chegou, e seu filho tá vendo aquilo, de repente começa a aumentar o tom de voz. Se for para falar, eu te amo! Aí pode gritar. Mas se for para falar coisas, não. Aí, em vez de você ir pro quarto, resolver aquela situação com o seu marido, seu filho tá vendo aquilo. E aí, sabe o que vai acontecendo? Daí a pouquinho, quando vê, ele até entrou no meio querendo dar palpite, aquilo vai te irritando. Então, se aconteceu algo, deixa o seu direito de resposta. Deixa a afronta. Deixa que Deus te justifica. E esse Deus te justifica não é só no âmbito familiar, não. Na igreja, na sociedade, no trabalho, né, com os familiares. Então, deixa que Deus te justifica. E Ele fala por você. E aí, eu quero pontuar para vocês, eu não vou ficar me detendo, mas é isso. Renunciar o direito da resposta a uma provocação ou uma ofensa para que haja paz. No que depender de mim, lembra que nós começamos na primeira live? No que depender de mim, a minha família vai ser o quê? Abençoada. Bom dia, socorro, paz do Senhor. No que depender de mim, a minha família vai ser abençoada. E aqui, você renunciando o direito de resposta da provocação, você vai dizer, no que depender de mim, a minha família vai ter paz. Então é isso. Renuncia. Primeiro desejo, renuncia aí o direito de resposta da ofensa. Oi, Adriana, paz do Senhor, bom dia. Outra coisa é que você pode renunciar, outro tópico que eu coloquei aqui da renúncia. Renunciar às distrações pelas necessidades. Ô, glória! Deus falou comigo isso aqui. Renunciar às distrações pelas necessidades. Ana precisava ir no templo. Eles estavam indo no templo, gente, sabe para quê? Para agradecer. Minha amada, Deus é com você e vai te ajudar nesse processo. Continue renunciando, fique aí conosco. Deus vai te dar estratégia e você vai conseguir passar por isso, por essa perseguição ferrenha. Minha mãe falava assim, gente, minha mãe não tem estudo não, mas a minha mãe sempre falava isso com a gente assim, olha, talvez você já tenha ouvido, o calado vence. Calado vence. Mas também chega a hora de falar. E aí, na hora de falar, tem que vir, ó, do céu purinho para você não falar com as suas palavras. Então tem os dois lados aí. Deus é conosco. Então vamos lá, renunciar às distrações pelas necessidades. Eles estavam subindo ao templo, naquela caminhada, para fazer o que a gente faz, dar um culto em ações de graça. Ah, eu recebi uma bênção, eu vou dar um culto em ações de graça. Ah, aconteceu isso, eu tô grata, então vamos agradecer ao Senhor. E o que Ana tinha para agradecer? Me fala. Ela tinha perseguição, a outra pessoa tendo, que era o desejo, o sonho dela, ela não tendo, ela tendo que repartir, né, ver aquilo tudo. E se você parar para olhar, você dá razão. Ah, nem precisava ir lá no templo, nem precisava clamar. Ah, aceita que dói menos, se conforma com isso, né? E aí o que ela faz? Não, tá todo mundo indo agradecer. Mas eu vou lá, eu vou deixar as distrações. Obrigada, Mariana. Deus continue te abençoando. Sabe, hoje eu não vou na oração, não. Tá acontecendo tanta coisa, parece que nem Deus não tá me ouvindo. Não vou lá não, no círculo de oração, não. Já fui tantas vezes, eu já pedi tanto. Nem vou orar por isso aqui mais não. Parece que Deus não quer, eu vou conformar com isso. Minha querida, vença as distrações.
Ah, hoje eu não vou lá não, sabe por quê? Ah, tô cansada. Ah, gente, existe isso. Pode parecer que não. Ah, mas eu vou só acabar de ver essa série. Às vezes é o dia que Deus marcou com você para você ganhar a sua bênção. Sabe? Então, vença as distrações. Não, irmã Valéria, mas a distração não é distração de prazer próprio. Mas, por exemplo, eu tenho mania de limpeza. Eu não gosto de ver a minha cozinha bagunçada. Eu não posso sair para a igreja deixando um copo em cima da pia. Gente, eu não estou falando aqui para você ser desleixada, não. Mas a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Às vezes no dia que você tem que ir, que Deus tem uma palavra para você lá na igreja, claro que Ele pode te visitar na sua casa, é lógico, mas eu estou pegando o exemplo de Ana aqui. Às vezes você vai abrir mão de estar no templo, abrir mão de estar num propósito de oração, abrir mão de estar lá fazendo uma campanha, sei lá como que você chama, mas um propósito aí. Ah, eu fiz um voto com o Senhor, eu vou estar lá, eu vou estar clamando. Você abre mão daquilo porque, precisava lavar uma roupa. Será que não tem como você administrar? Não estou falando só de distração de uma televisão, de um joguinho. Eu não estou falando só de distração de fazer um passeio. Não, às vezes eu estou falando de coisas que precisam ser feitas, mas você não conseguiu fazer. Nós temos até um pedido para falar sobre a organização do lar. Me fala se você gostaria que eu falasse sobre isso. E depois você me fala aí. E às vezes você não conseguiu administrar o seu tempo e você começa a atropelar. No momento de ir para a igreja você quer ficar em casa, você acaba de fazer suas tarefas e fala, poxa, podia ser esse horário o ciclo de oração. Não, às vezes a gente que não administra bem. O que eu quero dizer para você? Ana não olhou para a sua dificuldade. Um voto, Alessa votando. Às vezes você não soube administrar, às vezes você ficou por um prazer, as distrações pode ter sido ficar mais tempo na cama. Naquele dia, tem dia que a gente precisa levantar um pouquinho mais cedo, para a gente dar conta. Você gosta de sair e deixar sua casa impecável, você gosta de sair e deixar assim, não pode ter uma almofada assim, mais tombada no sofá, que aquilo vai te ficar fazendo pensar naquilo, uma distração. Então, levante um pouquinho mais cedo. Sabe para quê? Para que você busque a necessidade da sua casa, para que você cumpra isso aí que precisa. Clame, ore pela sua família. Ana foi para o templo orar. Gente, e eu não sou, vê se existe essa palavra, templocentrista. Eu acho que é isso. Ou seja, eu não sou aquela pessoa que idolatra o templo, que idolatra a igreja, que acha que Deus só responde na igreja. Não sou. Nem poderia ser, porque Deus já falou várias vezes comigo na palavra. Deus já várias vezes já falou comigo através de pessoas que falam, que Deus mostra, através de profecia. Deus já falou que me conhece aqui na minha casa. Eu já fiz até uma live no meu tanque. Eu estava no tanque e Deus mandou abrir uma live. Naquele dia foi um derramar, quase 2 horas de live. Tá salvo aqui. Enfim, Deus fala comigo na minha casa. Deus fala comigo lavando louça, lavando roupa, cozinhando. Fala com você. Vai dizer aí que você não já ouviu a voz do Senhor. Deus fala. Mas a gente também precisa ir à casa do Senhor. Uma pessoa me perguntou se podia conversar comigo, e eu falei que sim, passei meu contato pessoal. Uma pessoa instruída, com cargo eclesiástico, foi ungida, consagrada, e falou comigo assim: eu não consigo ir à igreja, eu não estou indo à igreja. E depois de tudo que nós conversamos, o que eu pude falar para ela é o seguinte: se o corpo ficar fora, se o membro ficar fora do corpo, não vai ficar bom. E eu usei um exemplo que meu esposo tinha usado há pouco tempo na igreja, no culto de ensino. O dedo faz parte da mão.
A mão faz parte do corpo. Nós fazemos parte do corpo. Se você tirar a pontinha do dedo, se você tirar até um dedo todo, a sua mão vai continuar funcionando. O seu corpo vai continuar funcionando. Mas aquele dedo vai necrosar e vai morrer. O que eu quero dizer? Não estava nem no script, mas eu quero dizer para você. Se você ficar fora, gente, mas eu estou em comunhão com Deus. Eu sei, não estou dizendo isso. Mas se você ficar sem congregar, você faz parte do corpo. A igreja vai continuar. Sim, a igreja vai continuar. Mas você vai morrendo dia a dia espiritualmente. Por mais que você leia a Bíblia em casa, se você ora, se você está num lugar que não pode, ok, tudo bem. Se você não pode se locomover, ok, tudo bem. Mas se você pode caminhar em direção à casa do Senhor, aí você não quer ir lá, mas quer que Ele venha para sua casa. Olha, gente, não é contraditório? A gente não quer ir à casa do Senhor. Ah, mas lá tem gente problemática, lá tem gente isso, aquilo outro. A gente começa a ver um montão de defeito na igreja. A gente não quer ir na casa do Senhor, mas quer que o Senhor venha na minha casa. Lá tem pessoas problemáticas. Será que a gente não é problemático? É, porque a igreja é feita, é composta de pessoas imperfeitas, e eu sou uma das mais imperfeitas que tô lá. É por aí, gente. Então, eu coloquei aqui, ó. Então vamos lá. Primeira renúncia é renunciar ao direito de resposta, uma provocação, uma ofensa. Segunda renúncia é renunciar às distrações por algo maior, por uma necessidade. Pessoas bacanas chegando, sejam bem-vindos. Então ore, sem vontade, ora. Daí a pouquinho, olha, você começa a orar, gente, daí a pouquinho começa a despertar em você. Eu não sei o que eu vou falar. Uai, Jesus é seu amigo. O que você falaria com um amigo? Às vezes a gente fala tanto com gente lá fora que não pode fazer nada para nós. Esquecemos de falar com aquele Jesus amigo, companheiro, né, que está conosco. Então vença isso também, renuncia a isso também. Coloquei aqui também, já até falamos um pouquinho sobre isso, que é renunciar às nossas vontades. E eu vou te falar um negócio, renunciar às nossas vontades é uma das coisas mais difíceis que pode ter. Eu falo que vencer, quem que você quer vencer? Eu falo para mim, eu falo sempre que vencer o meu eu, vencer a mim mesma, é uma das coisas mais difíceis. Vencer o inimigo, gente, você prepara, estuda, você vai com a arma certa. Agora você vencer a si mesmo, vencer a sua carne. Eu disse lá ontem que o meu espírito milita contra a minha carne. É luta constante, é embate. Eu tenho que renunciar às minhas vontades. Né? Ah, eu quero, eu posso, eu faço. Isso é bacana quando eu faço isso em prol da minha família, sem prejudicar ninguém. Mas esse tal do empoderamento feminino tem acabado com muitos lares, tem acabado com muitas famílias. Eu quero, eu posso, eu faço, eu tenho dinheiro, eu não preciso da opinião de ninguém, eu que me mando. E não tá bom, não tá satisfeito, vai embora. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona na nossa família. Você vai mandar o marido embora? Você vai mandar os filhos embora? E se for o contrário? Se a vontade deles for te mandar você embora? Não, gente, não é assim não. A família não pode estar estruturada, não pode estar embasada em cima da areia. Nós sabemos aquela palavra, aquela parte que fala que a nossa casa tem que estar estruturada na rocha que é Cristo. Na rocha que é Cristo. E o que Cristo nos ensina? Eu quero ler para você um versinho que você já sabe, mas só para refrescar, só para
trazer à memória que está lá em Marcos 8, no versículo 35, que diz assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, do evangelho, esse a salvará. Você está falando de evangelho, você está falando de igreja, de Bíblia, você está falando aí de pregar. Ué, mas nós não somos os pregadores da nossa casa, nós não somos os evangelizadores, né? De propagar a boa nova dentro da nossa casa. Nós não queremos salvar a nossa casa como Noé fez, nós não queremos salvar a nossa família, nós não queremos que os nossos filhos, que as nossas noras, genros, nossos esposos, esposas, nós não queremos a nossa casa toda salvas por Cristo? Como é que eu posso pregar, ensinar esta palavra sem viver essa palavra? Gente, é muito mais sério do que a gente pensa. Quando a gente fala da família, quando a gente fala desse exemplo, né, que é Cristo, claro, mas que Ele deixa isso para nós, aqui é muito difícil, porque você vai ganhar com o exemplo. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Meu filho, você tem que ir para a igreja. Você não vai. Meu filho, você tem que tratar bem o seu esposo. Minha filha, trata bem o seu esposo. Meu filho tem que tratar bem a sua esposa, né? E minha filha, trate bem o seu marido. Você toda a vida não foi obediente, não foi submissa, não foi sábia, não cuidou, não zelou e agora está mandando fazer? Não, mas aí era o tempo da ignorância. Ok, mas a partir do momento que a gente é conhecedor disso aqui, não, tem que mudar, tem que mudar. Então, vencer a nós mesmos é uma renúncia muito difícil. Vencer, como a gente já falou aqui no início, né? Volta lá depois se for preciso. Você vencer isso aí, vencer o que mais te atrai, mais te agrada, né? É complicado. Eu já dei o exemplo aqui, é bobo esse exemplo. Na verdade, eu não tive que renunciar, eu tive que aprender, mas vai encaixar aqui. Eu não gosto de jiló, mas eu faço jiló para o meu esposo. Hoje ele está trabalhando num serviço longe de casa, teve que levar marmita. Hoje eu levantei cedo. Gente, o cansaço vem, a vontade de ficar na cama até mais tarde foi grande, né? E ele ia entender, porque eu tô cansada. Ele ia entender. Mas eu levantei mais cedo, para quê? Para fazer uma coisa que eu não gosto de comer. Levantei, preparei o jiló fresquinho para ele colocar na marmita. Renunciar à minha própria vontade. Ele sabia que eu estava cansada, ele sabia que eu não tinha dormido direito. Ele sabia disso tudo. Ele dava para entender? Dava. Ele ia ficar bravo comigo, chateado comigo? Não. Mas eu poderia fazê-lo mais feliz, mais grato. Eu decidi renunciar a algo para fazer o bem e deixá-lo mais feliz. Dá para entender que às vezes é pequenas coisas? É assim que a vida é feita, para a gente ter uma família mais harmoniosa. Deu para entender até aqui? Vocês estão comigo? E aí, um prazinho para chamar mais alguém? Como é que é? Feliz por estar aqui com vocês. Está dando para entender? Podemos seguir? Pra gente já estar fechando a live? Gostaram, né? Também gostei desses coraçõezinhos aí subindo. Agora eu vou falar também, já dei esse exemplo aqui para vocês. Renunciar, o próximo ponto, né, que eu deixei aqui, a quarta renúncia, renunciar um sonho por um propósito. Nossa, como assim? Mas é sonho, Deus não realiza sonho? Realiza,
Deus já realizou vários sonhos na minha vida, mas renunciar um sonho por um propósito. Olha, falando de Ana, tem um hino que fala, não sei o que, quando Ana orava, por um filho ela clamava. Sabe como é que eu canto esse hino? Mesmo quando a Valéria orava, por um filho ela clamava. Eu não podia gerar, e você já sabe. Mas o que eu quero dizer aqui na Ana, a Ana, o desejo dela, o sonho dela não era gerar, não era ser mãe? Era. Mas como que ela abriu mão do filho? Mas peraí, se o desejo dela era ter um filho, ela abre mão do filho, parece incoerente? Não é. Ana, o desejo dela era gerar, mas ela tinha um propósito maior. Ela queria realmente, não é mostrar para os outros não, era mostrar para ela mesma. Ela pediu que o Senhor abrisse a madre dela e ela faz um voto ao Senhor. O propósito foi maior do que o sonho. E ela queria dar um filho ao seu Senhor. Se o Senhor me der esse filho, eu trago para o Senhor. Eu quero ter um propósito, eu preciso gerar. Não é somente carregar um filho para mostrar para outra. Ela não queria ter um sonho para provocar a outra, para inverter a moeda, para falar, tá vendo? Vocês falaram que eu não ia conseguir, tá bem aqui meu filho. Tá vendo com o barrigão? Não. É isso aí. Faz parte da maturidade de uma mulher sábia, renunciar. Faz parte, só faz isso quem é pessoa madura, né? Pra gente cumprir essa mulher sábia, o homem também, você que é filho, que está assistindo, isso aqui não fala de idade, fala de maturidade, e a gente sabe que tem uma diferença. Mas Ana queria um propósito, ela entendeu que era para um propósito, e ela pega e dá ao Senhor. Gente, qual garantia que Ana tinha de que ela ia gerar de novo? Ela teve 7 filhos. Mas quando ela fez o voto, me fala uma coisa. Qual garantia ela tinha de que ia gerar de novo? Não tinha. A gente às vezes quer muita garantia. Senhor, mas o Senhor vai fazer isso aqui para mim mesmo? O Senhor promete? Hein? Você fala para o marido, mas você promete? A gente quer garantia. E a gente não precisa dessa garantia. A única garantia que a gente tem que ter é que Deus está conosco. Isso ele já fez essa promessa lá em Abraão, que a minha família, que a sua família, que nós seríamos abençoados na nossa família, seríamos prósperos na nossa casa. E aí Ana faz isso, ela entende desse propósito. Senhor, eu vou dar ao Senhor, eu não quero saber se o Senhor vai me dar mais, eu quero gerar, eu quero ter esse propósito. Ela abriu mão, ela renunciou a muitas coisas. Ela renunciou ao sonho de viver com aquele filho até ele envelhecer. Não é assim que a gente pensa? Ela abriu mão do sonho por um propósito. E às vezes a gente tem que fazer isso. Deus tem propósito maior na nossa família. Você tem exemplo disso, irmã Valéria? Tenho. Eu já disse para vocês aqui, e não é mérito meu, gente, não é. Mas é para a glória do Senhor. Na verdade, eu não pedi, né, um esposo pastor. Mas eu queria um esposo que amasse a obra de Deus. Inclusive, quando o nosso pastor Walter, foi nos convidar para estar à frente de igreja, eu apresentei várias desculpas. Não me alegro com isso. Mas na época, né, na falta da maturidade, eu disse para ele tantas coisas que eu gostava, eu renunciei a muitas coisas. Mas eu mantive um emprego. Que me dava um certo retorno bom, que me dava um status bom, que me punha numa posição bacana, que eu era reconhecida. E aí nós fomos para uma congregação distante, a primeira congregação foi pertinho, deu para manter. Eu fui para uma congregação distante, que aí ficou inviável.
E quando meu esposo foi dirigir congregação, eu aceitei estar ao lado dele. Eu me prontifiquei a estar ajudando ele. E aí ficou difícil para eu continuar nesse emprego. Eu tinha duas escolhas. Eu tinha, duas opções. Ou eu continuava nesse emprego, ou eu abria mão para ficar com o meu esposo, ao lado do meu esposo, ajudando. E aí eu abri mão de um sonho por um propósito. Eu abri mão, é isso que eu quero falar para você. Às vezes a gente abre mão de um sonho por um propósito. Quando nós viemos para esta casa, eu morava numa casa, a minha casa hoje também é linda, mas assim, não é acabada. A paz do Senhor, Simone. E eu morava numa casa totalmente acabada, com suíte, com tudo. E aí eu abri mão por um propósito de vida do meu esposo, porque ele queria ter a casa feita com as mãos dele. Eu morava numa casa cedida, mas ele falava, eu quero. Então, por um propósito, por um sonho do meu esposo, eu abri mão. Gente, parece que foi meio loucura. Eu vim para essa casa, não tinha uma parede rebocada. Vocês acreditam nisso? E aí, eu abri mão de um sonho, que era ter uma casa totalmente acabada, uma casa bacana, muito bonita, para vir para uma casa que não estava tão legal. Hoje ela tá bacana, mas não tava. E é isso, eu abri mão de sonhos por um propósito. Dá para você entender? Que parece que quando você abre mão, parece que tá perdendo. Mas eu vou falar isso daqui a pouquinho. Deixa eu ler aqui um comentário. A senhora Rita falou que pediu a Deus um esposo pregador. Ele deu um esposo pregador e pastor. Deus dá sempre em dobro. É isso aí. É isso. Peça ao Senhor, gente. Peça ao Senhor que Ele dá infinitamente mais. Peça ao Senhor, Senhor, me ensina a vencer o meu eu. Senhor, me ensine a renunciar. Senhor, me dá graça. Você vai ver que vai vir tanta coisa bacana. Vai vir um autocontrole, Vai vir para você esse domínio próprio, gente. Oh, que nomezinho difícil para pôr ali mesmo. Esse domínio próprio, é o domínio próprio. E não tem como ter o fruto do Espírito se você não tem o domínio próprio. Oi, Débora, bom dia, querida. Saudade de você, paz do Senhor. É isso, Lidiane. Creia, toma posse, receba. O domínio próprio, gente, ele tem que vir acompanhado da bondade, benignidade, daquilo tudo lá que é o fruto do Espírito. Não existe os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. E quando você abre uma mexerica, não sei como chama aí na sua casa, na sua terra, mas quando você abre uma mexerica que ela tá com a casquinha lá toda, envolvendo os gomos, você não abre e tá ali faltando um gomo, não. Vai conseguir em nome de Jesus, amada. Tenha dificuldade no domínio próprio, olha, consegue, porque eu tô conseguindo. É busca, é luta, é você buscar todos os dias. Mas hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. E amanhã, com certeza, eu tenho que ser melhor do que hoje. Isso aí você vai na renúncia, Você vai aprendendo isso. Então eu renunciei um sonho por um propósito maior. E Deus tem nos honrado, porque Deus honra quando você coloca as coisas dele como prioridade. Ah, mas eu não quero igreja, não estou falando de igreja, não. Quando você coloca as coisas dele como prioridade, o que é colocar as coisas dele? É a família. É a primeira instituição. Cuide da sua família, não adianta nada cuidar da igreja. Eu faço trabalho com mulheres, eu trago mulheres para minha casa, onde aqui tem tido relatos de mulheres de cura, que estão sendo curadas, de curas de mulheres aqui. Não adianta nada eu trazer mulheres para minha casa, eu abrir minha casa para o Shalom. Não adianta eu fazer trabalhos lá na igreja com mulheres se eu não estou buscando a minha perfeição.
se eu não estou buscando a minha melhora. Não adianta eu fazer para o outro se dentro da minha casa e se eu estou dando brecha. Não adianta eu vir aqui, toda bonitinha, né, gente? Falando para vocês se eu não pratico. O que adianta isso? Não adianta. Primeiro eu tenho que colocar em prática aqui dentro da minha casa, do meu lar. Você primeiro tem que ficar na sua casa mostrando a diferença. Mulheres curadas por outras mulheres, Simone, é verdade. Mariana, Deus está te ajudando sim. Gente, nós vamos ter que fazer uma live de testemunho. Você topa entrar comigo nessa? De testemunhos dessa jornada de sabedoria, onde nós juntas aprendemos com o Senhor. Não é comigo, não é com você, com a outra que nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo porque está sendo tudo na base da palavra do Senhor. Então vamos divulgar isso aí. Então eu quero falar para vocês. E terminando, eu quero te fazer uma pergunta. Não vai ser contraditório o que eu vou te perguntar agora. Não vai ser. Eu ainda falei, Senhor, o Senhor me deu esses 4 passos de renúncia. E o Senhor ainda quer que eu pergunte isso, o Senhor ainda quer que eu fale um pouquinho sobre isso, e eu vou falar rapidinho. Nosso tempo está acabando, mas vale a pena você continuar. Eu quero dizer para você que renunciar não é se anular. Quando Deus ministrou isso no meu coração, renunciar não é se anular. Mas Valéria, mas você acabou de dar um testemunho que você abriu mão de um emprego para ficar como dona de casa, cuidando. Mas Valéria, você deu aí um exemplo, que você abriu mão de uma casa, você abriu mão pelo seu esposo e tal. Eu não me anulei. Por quê? Porque quando eu abro mão, que eu não estou preparada, que não foi que gerado no coração de Deus, gerado na minha mente, no meu coração, quando eu abro mão, quando eu renuncio a algo que eu gosto muito, a gente viu essa definição, contrariada, sem entender, por obrigação, porque mandaram fazer, porque eu até sei que eu preciso fazer, mas que não entrou o raciocínio, que não foi feito realmente com consciência. Que às vezes você faz por emoção, você abre mão de algo por emoção e não com a razão, não foi pensado, você se anula. Não é isso que Deus quer para você. Deus te fez com uma personalidade. É claro que você pode melhorar. Sou sanguínea. Vamos melhorar isso aí, Valéria. Vamos injetar aqui algumas coisas para melhorar. Ah, mas eu sou assim mesmo e tal. Aí de repente eu abri mão. Só que você se anulou. Renunciar não é se anular. Gente, eu gosto do meu café com açúcar. Eu ainda não entendi. Eu não gosto de tomar sem açúcar. Eu sei que é pro meu bem, mas eu não quero ir por aí. Agora todo dia eu vou ficar tomando café sem açúcar, reclamando do meu café sem açúcar, brigando com quem tá mandando eu tomar meu café sem açúcar. Eu me anulei. Não. Quando for com entendimento, quando eu conseguir vencer a mim mesma, quando eu conseguir fazer uma coisa que eu sei que é pro meu bem, eu não vou me anular. Olha, eu vou citar esse exemplo, né? O esposo tem um cabideiro há anos, deve ficar no quarto. A pessoa não gosta, a esposa não gosta daquele cabideiro, acha feio e acaba juntando mais coisa, mas ela respeita a vontade dele, o gosto dele. E toda vez que ela olha para o cabideiro, ela fala com ela mesma: é por amor, estou renunciando à minha vontade, é por amor. É isso, gente, é isso. Imagina todo dia brigando. Ai, mas você sabe que eu não gosto desse cabideiro, que não sei o que, eu vou dar ali. Então, imagina todo dia. Mas você entendeu. Gente, os nossos exemplos são dentro da nossa casa com coisas simples. Mas você não pode se anular. Ah,
Vamos dar um exemplo aqui. Eu renuncio ao meu emprego e tal, e aí, gente, como é que faz? Eu gosto do meu cabelo, eu gosto da minha unha, meu marido não tem dinheiro, tô dando exemplo, tá? Meu marido ama me ver arrumada, se ele pudesse, eu que fico controlando ele. Era um vestido, eu contei pra vocês aqui que ele foi escondido mandar fazer um vestido pra mim, né? Então, mas aí, por exemplo, eu renuncio, eu não posso fazer unha toda semana. Ah, mas aí eu vou me anular, então não vou fazer unha mais. Gente, esse dinheiro da unha não dá para me comprar uma carne. Ah, esse dinheiro da unha eu vou abrir mão. Sabe esse dinheiro que eu podia gastar aqui? É isso, gente. Ah, eu vou me anular, eu não vou mais fazer. Ah, e eu tô falando hoje muito de marido, né? Vamos falar de filho, uma coisa que às vezes eu faço. Ah, não, não vou comer essa carne aqui não, eu vou deixar pro menino. Ah, eu vou abrir mão, eu ganhei um bolo. Ah, não, eu vou deixar esse último pedaço. Eu tô morrendo de vontade de comer aquele pedaço de bolo que tá lá. E às vezes já tá um tempo. Eu abro mão, eu renuncio. Uma vez ou outra, tudo bem, eu vou deixar de comer isso aqui que eu vou deixar pro meu filho. Mas será que eu não estou me anulando de todo dia de querer comer, fazer uma coisa? Seu filho já comeu. Não, eu vou deixar para ele de novo. Eu vou fazer isso aqui, eu vou abrir mão, eu vou me anular. Eu vou deixar de fazer. Mas meu filho tá precisando de camisa, eu vou comprar, eu tenho que ir na rua. Você sai com um dinheiro. Olha que exemplo mais que a gente, mulher de casa, mais faz. Você tá com dinheiro para ir na rua, para ir na cidade, para comprar uma coisa para você. Aí chega lá, você vê coisa pro filho, você vê coisa pro marido. Marido, às vezes, você nem vê muito, você acaba vendo mais para filho. Você lembra de todo mundo e cadê a sua? Você se anulou. Há quanto tempo você não compra uma blusa para você? Há quanto tempo você não faz um agrado para quem? Para você. Há quanto tempo você não busca algo para você? Um prazer para você. Você está na cidade, eu gosto de churros. Vou dar um exemplo dos churros aqui. Nunca aconteceu não, mas vamos supor, eu estou lá na cidade com um dinheirinho que sobrou das compras e aí eu passei perto da barraquinha dos churros. Eu vou anular. Gente, eu não estou falando para você fazer isso todo dia não. Oi, Alice, beijinho para você, meu amor. Tia te ama. Uma ovelhinha que eu tenho lá da igreja. E aí você tá com dinheiro para comprar uns churros. Gente, a paz do Senhor, Maria das Graças. Às vezes isso acontece, você tá com dinheiro para comprar. Não gosta de churros? Coloca o que você gosta aí. O dinheiro não dá para trazer para todo mundo para casa, de casa. Você tem aí não sei quantas pessoas na sua casa. Você anula sua vontade. Gente, é com coisas simples. Mas você anula hoje, você anula amanhã, daí a pouquinho você nem existe mais. Sabe o que vai acontecer? O cabelo tá todo esquisito, a pele tá esquisita, o sapato tá lá. Eu já contei aqui pra vocês que eu já andei com um sapato furado 1 ano e meio. É porque eu precisava ter esse testemunho, mas é porque eu não tinha mesmo condição. Mas hoje eu não faço isso não. Se eu tiver condição, eu não faço isso não. Aí outra coisa, vamos voltar aos churros. Amiga, essa sua história vai mudar. Não te conheço pessoalmente, nem virtualmente, mas eu conheço o Deus que te conhece. Essa história vai mudar. O que é um café com leite? É o que você gosta. Para muitos aqui, às vezes nem gosta ou é banal porque tem sempre. Mas Deus vai te dar condição. E o dia que Deus te der a condição, vai para você e vai para todos que estão aqui. Sabe o que vai acontecer? Entra na cafeteria. Entra lá, peça um café com leite, saboreie um café com leite. Sabe como que você vai saborear esse café com leite? É o que eu gosto. Às vezes vai ter coisa mais cara, cappuccino, outras coisas lá, mas não é o que você gosta. Você vai sentir assim, é o cuidado de Deus para minha vida. É o mimo que Deus está me dando hoje. Você consegue entender que Deus trabalha nas pequenas coisas? Você consegue entender que a gente não precisa de muito? É isso. E aí, eu vou no churros, que eu já comecei com churros, e você vai aí no que você quiser.
Você vai para a cidade, tem o dinheiro da passagem e sobrou ali, vamos supor, R$5. Acho que o churros é mais caro. Mas vamos supor, sobrou R$5. Esses R$5 dá para você tomar o seu café com leite? Esses R$5 dá para você comprar uma coisa que você quer. Dá para trazer para todo mundo? Não dá. Ah, não. Se não der para todo mundo, então eu não vou levar. Prefiro ficar sem comer do que comer aqui e ficar com sentimento de culpa. Não, amiga. Não, amigo. Não faz isso, não. Deus está te dando oportunidade. Pega esse dinheirinho aí. Já supriu a necessidade da sua casa? Se permita um mimo. Não se anule. Come os seus churros, come aquilo que você pensou que você gostaria, saboreie, sinta Deus te mimando, sinta Deus cuidando. Sabe o que vai acontecer? Isso vai causar, eu não sei o nome do hormônio, mas vai te causar alegria, tranquilidade, felicidade. O hormônio da felicidade não está em muita coisa não, está na coisa simples. Você vai voltar para casa feliz, animada e vai fazer mais pela sua família. Agora tem o contrário. Se você não comer, não fazer, não fizer aquilo, sabe o que vai acontecer? Paz do Senhor, Josi. Você vai voltar para casa e por dias, por meses, você vai ficar com vontade e aquilo vai ficar te tornando uma pessoa amarga. Meu Deus. Tá combinado? Tem churros aqui? Tem não. Mas Deus manda. Tem café com leite da amiga? Tem não. Mas Deus manda te dizer, não se anule. Renunciar não é se anular. Renunciar é uma coisa, se anular é outra. Esses desejos que você sente não é o inimigo que põe em você, não. É Deus que nos fez assim. Deus que nos fez únicas. Então, ah não, eu só tenho dinheiro. Poxa, eu estava falando da camisa do seu filho, do presente do seu filho. Se você olhar lá, às vezes ele nem vai gostar da camisa que você vai dar. Às vezes o seu esposo vai ficar triste, sabe por quê? Seu esposo vai te entregar um dinheirinho e vai falar assim, meu bem, toma esse dinheirinho aqui, não é muito não, meu amor, mas é o que deu para eu te dar. Então, serotonina, o hormônio, opa, é isso aí, vai ativar em você. Mas vamos lá. E a gente tem que colocar filho no lugar do filho também, mas vamos lá. Seu esposo te deu um dinheiro, todo feliz. Ele não tem condição de fazer isso sempre, mas aquele mês deu. Ele abriu mão. Ele abriu mão. Oi, Meire, que bom, querida. Fique conosco, nós temos mais lives aí, depois a gente vai falando. Seu esposo pode ter aberto mão de algo que ele queria para te agradar. Olha como é que a gente tem que ser mulher sábia. Veio aqui agora, fresquinho. Talvez já tenha acontecido com você. Seu esposo porque já aconteceu comigo. Tô lembrando de coisa que já aconteceu. Seu esposo te deu um dinheirinho ali suado, que ele economizou, até escondidinho, para você não ver, abriu mão, às vezes, de comer algo, de fazer algo, para te dar aquele dinheirinho, porque ele queria que você comprasse uma blusa nova. Vamos dar um exemplo de uma blusa. O sapato é mais caro. Aí você foi para a cidade. O guarda-roupa do seu filho tem roupa que está precisando fazer uma faxina para doar. Porque, ó, já começou a aparecer exemplo aí. Compra para as filhas quando ela ganha um dinheirinho. E aí a gente vai se anulando. E aí, o seu filho está lotado de roupa, o guarda-roupa dele está cheio. Às vezes o seu gosto não é o gosto dele, principalmente quando começa a crescer, ficar adolescente, já não é aquelas coisinhas que a gente escolhe mais. E aí você foi e pensou no seu filho. E você vem e comprou aquela camisa. Quando o seu esposo pergunta, foi na cidade, meu bem? Fui. E aí, comprou? Aí você começa a inventar um montão de desculpa. Ah, meu bem, sabe o que é? O fulano tá precisando, eu acabei comprando para ele, sabe? Aí você ainda fala mentira, que ele tá precisando nada. Então, é porque se eu não comprasse para ele, ele ia ficar chateado. Não tem que ficar chateado, não. Porque você está se anulando, você está fazendo com que as pessoas também se anulem você. Aí depois você vai reclamar, ninguém me reconhece, ninguém me presenteia, porque você ensinou ele a vida toda que você não precisa. Olha só, mas vamos focar aqui.
Aí o seu esposo, então mas você não comprou? Não, não. Ah, você entende, né? Ele pode até entender, mas o seu esposo vai ficar triste, porque ele queria ter presenteado você. O seu esposo vai ficar decepcionado com você. Meu Deus, obrigada, Jesus, pelo puxão de orelha. Meu Deus, mais gente aí, ó, o marido sempre pergunta, e para você, o que você comprou? Isso acontece e a gente fala o que Deus manda, porque realmente, e tem certeza que não está servindo só para essa minha amiga aqui não, eu vou preservar a identidade, é isso. E às vezes o seu esposo fala, mas e para você? Esperando você abrir. Ele ia ficar todo orgulhoso. Aí ó, mais um apareceu que já fez isso. Seu esposo ia ficar todo feliz quando você mostrasse a sua blusa para ele. Ele ia falar, poxa, valeu a pena o sacrifício. Sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer isso uma vez, 2 vezes. Quem te garante que ele vai fazer de novo? Não está valendo o sacrifício. Você não está honrando o sacrifício que ele tem feito por você. Então, minha amiga, meu amigo, hoje nós estamos em maioria aqui com mulheres, mas você que é homem também, a sua esposa renuncia a tanta coisa. Você está renunciando a si mesmo por tanta coisa. Isso é bacana, renunciar com entendimento, mas se anular, não se anule. Gente, e vou te falar um negócio, para os casadinhos aqui, para os casadinhos, aí só para casar. E eu vou falar aqui por cima, você vai entender. E quando você agrada o marido, quando você deixa ele feliz, pode ter certeza de momentos maravilhosos. É isso! E é isso, irmã Cristiane, às vezes a gente acha que está agradando. Aí você fala, mas eu agradei o filho, eu agradei a filha, eu agradei, né? Então, mas desagradou o maridão. Vamos ficar aí de sinal de alerta? Vamos? Vamos quando ele quiser te presentear. Poxa, mas olha só, no meu caso aqui, meu marido que trabalha, às vezes ele quer me dar alguma coisa e ele sabe que às vezes ele está apertado, eu vou ficar toda hora assim, você não tem dinheiro, mas você não pode. Mas, poxa, eu acabo humilhando o meu marido. Ele sabe que não dá, mas de vez em quando fazer uma estripulia, de vez em quando comprar algo que não vai comprometer todo o seu orçamento por vários tempos, então de vez em quando deixa ele te mimar. Um dia, ai gente, eu vou expor aqui. Um dia ele ficou bravo comigo. Bom dia, missionária Cleimilda, como vai você? Paz do Senhor. Ele ficou bravo comigo, ele falou comigo assim, poxa, do que adianta eu estar trabalhando tanto se eu não consigo comprar isso para você? Porque tudo eu colocava, mas tem que pagar isso, tem que fazer aquilo, tem aquilo outro. E foi agora, e doeu aqui, porque eu lembrei disso agora. Mas eu quero compartilhar com você. Talvez você faça isso. Ele ficou triste. Meu marido fala baixo, nesse dia ele até falou um pouco mais alto. Ele falou, poxa vida, do que adianta eu estar trabalhando tanto se eu não posso proporcionar isso para você? Porque eu achei que aquilo que ele queria me dar era bobeira. Eu passava bem sem aquilo. Mas ele queria me dar. E aí, depois quando eu falei que aceitava, ele falou, não, tal. Aí depois, com muito jeitinho, eu consegui, né, mudar. Então, minhas queridas, eu começo essa live com um projeto. Sempre está sendo assim. Eu começo essa live pensando em algo e Deus vai mudando e a gente tem o compromisso com o Senhor. Eu espero que tenha alcançado o seu coração. Eu espero que você tenha entendido o que Deus quer falar conosco. E eu quero deixar aqui a última frase para você, para a gente encerrar, que eu anotei assim. Quem renuncia, ganha. Pode até no momento parecer que estamos perdendo, mas depois, na verdade, nós vamos ver que é ganho. Então, o que você precisa renunciar para ter uma família saudável, uma família em paz? Eu vou colocar os tópicos que eu coloquei aqui na legenda, lá no YouTube. Dá uma olhadinha depois aí
você vai ver que vale a pena renunciar, vale a pena abrir mão, mas sem se anular. Vale a pena você renunciar sem abrir mão. É isso, Dani. Vale a pena. Deixa eu só colocar aqui que eu vou colocar um louvor para quem está no Instagram. Então, vale a pena renunciar, mas sem se anular. Amém? Gostaram da live? Para você que está aqui no YouTube, eu já vou me despedindo. Quinta-feira nós temos mais ao vivo aqui. Eu convido você. Você do YouTube, vai lá. Se inscreva no nosso canal. Eu quero muito fazer esse canal crescer. Eu quero muito que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas por esses projetos. Deus continue te abençoando. Eu vou deixar aqui, ó. Então, para vocês do YouTube, a paz do Senhor, paz do Senhor.